Oi, eu sou o Erlan Tostes e eu quero falar um pouquinho sobre o ChatGPT e as inteligências artificiais. Sabe o que é o ChatGPT? Já ouviu falar? É aquela inteligência artificial, aquele robô que consegue escrever textos em linguagem humana, que consegue escrever ensaios filosóficos, copywriting para página de venda e até sermão baseado em textos bíblicos. É uma ferramenta muito interessante que tem levantado muita polêmica ultimamente por filósofos, por teólogos, por designers ou pessoas da área de humanas, da área até de exatas, porque ele consegue escrever códigos de programas também. Então, como que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso de uma forma bem interessante? Bom, em primeiro lugar, antes de falar sobre as inteligências artificiais, eu quero dar um passo para trás e falar sobre o conceito de inteligência. Inteligência multifatorial, obviamente, tem muitas formas de se falar e de se abordar a inteligência, mas algumas se destacam. Bom, na escola, por exemplo, qual que é a forma mais básica ou mais superficial de se avaliar se alguém é inteligente ou não, ou qual a inteligência mais se destaca, pelo menos? A nota de uma prova. E a nota da prova, ela avalia a capacidade do aluno de memorização, principalmente. Então, o aluno vê na aula que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e na prova aparece em que ano foi descoberto o Brasil e ele escreve 1500 e a resposta está correta, porque ele se lembrou, ele teve capacidade de retenção de dados, armazenamento de informação. Então, esse aluno se destaca pela sua capacidade de memorização. É um dos aspectos da inteligência, mas não apenas. Nem sempre a resposta ela está lá para ser memorizada. Às vezes você precisa deduzir, intuir que tipo de resposta é aquela, pegar o padrão. Então, uma outra característica, um outro aspecto é o reconhecimento de padrões. Então, você tem ali 2, 4, 6, 8, 10, qual é o próximo? O próximo é 12, porque a gente está percebendo que são os números pares que vão metendo de 2 em 2. Ou então, vamos pegar um mais difícil, 2, 10, 12, 16, qual é o próximo? O próximo provavelmente é o número 17, porque a gente está pegando números cuja escrita na língua portuguesa começa com a letra D. Então, é uma forma de avaliação dos padrões que existem para que você alcance o resultado. Então, você tem memorização, capacidade de percepção de padrões, mas não apenas também. Uma outra forma é a expressão, a capacidade de se expressar, a capacidade de colocar para fora a resposta correta. Não adianta nada você saber o resultado se você marca no gabarito o local errado. Ou se numa prova oral você não tem capacidade de expressar a sua resposta e o seu domínio sobre o assunto. Qual que é o grande lance disso tudo? A inteligência artificial pega esses aspectos e coloca isso em forma de algoritmo. Um algoritmo padrão num programa, num software, ele vai pegar dados e vai mesclar com regras que foram programadas e ele vai te dar um resultado. Então, quando você programa uma calculadora, você pega uma variável e um operador, um mais, e você pega outra variável. Então, você diz que quando você pegou duas variáveis e um operador que é um mais, você vai somar os dois e vai chegar no resultado. Então, 1 mais 1 dando 2. Só que uma inteligência artificial ela não vai fazer isso, ela vai pelo caminho contrário. Ela vai pegar o resultado e os dados e ela vai entender, através de uma série de padrões, qual que é a regra do jogo. Qual que é a regra que você extraiu desse algoritmo. Então, trocando em miúdos, você precisa de dar tempo para essa inteligência aprender. E como que ela faz isso? Através de descarte e otimizações. Quando a resposta está errada, ela descarta e armazena o descarte. Quando a resposta está certa, ela se otimiza e dá um improve, né? Ela vai melhorando, incrementando cada vez mais o seu banco de dados. Nesse sentido, o ChatGPT ele é uma grande rede neural de probabilidades. Então, quando você está escrevendo no seu celular uma mensagem de aniversário, você escreve lá, parabéns, felicidades, que Deus te... O celular vai te sugerir uma nova palavra. Essa palavra vai ser o quê? Que Deus te... A palavra vai ser abençoe, porque
numa gama de possibilidades, a palavra que mais se repete, a moda, né? Você lembra desse conceito da matemática? A palavra que mais se repete nesse conceito é abençoe. Quando tem esse conceito de Deus, a próxima tem que ser abençoe. Então, ele vai identificando padrões de escrita, não apenas um padrão lógico, mas um padrão de repetição na escrita. E dando acesso a ele, a um banco de dados, um servidor no qual você se conecta a um repositório de informações confiável, fidedigno e robusto, ele vai pegar os padrões de artigos científicos, padrões de escritas em sites, padrões de pesquisa, padrões de respostas corretas, e dando acesso a esses temas, categorizando, catalogando e colocando cada tema no seu quadrado, o ChatGPT vai te dando palavra por palavra, sentenças que são coesas, coerentes e te dão um ensaio de 4 parágrafos, 5 parágrafos, que é muito bom, muito bem feito. É claro, não tem aquele estilo que só o ser humano poderia dar, mas ele é bem eficiente naquilo que ele faz. Qual que é a grande sacada aqui? Nós somos mais do que apenas aspectos da inteligência. Nós somos seres dotados de capacidades extra-algorítmicas. O que isso significa? Que não é apenas uma capacidade de fazer aquilo que está programado, ou se você fizer tal coisa, então faça tal coisa, ou não é apenas também percepção de padrões. Nós determinamos padrões. Não apenas os percebemos, mas às vezes ditamos os padrões. E essa é a capacidade que a inteligência artificial não tem, ou pelo menos ainda não tem. E o grande lance é, se essa capacidade, eu e você, nós temos essa capacidade de ditar regras, de determinar padrões, de sermos disruptivos e criar novas formas de viver na sociedade, por que a gente não está fazendo isso? Por que nós estamos vivendo como um chat GPT, ou como calculadora, ou como lembra daquele... eu esqueci agora, era um gêniozinho da lâmpada que respondia, que adivinhava quem você estava pensando, né? Por que a gente está vivendo como se fôssemos programas da Matrix? No segundo filme tem o tal do Merovingio, né, que ele se rebela, ele é um cara que ele tenta traficar informações dentro da Matrix, né, porque ele foi um programa que foi descartado. Por que a gente está vivendo como se fôssemos programas? Porque vivemos como se fôssemos algoritmos. Algo está fora do ritmo na nossa própria vida. Então é possível a gente aprender, não com o chat GPT, mas olhando para ele dizendo, eu sou melhor que isso, eu posso fazer mais que isso, eu posso ensiná-lo. É algo que o chat GPT ou qualquer inteligência artificial ainda não tem capacidade. Elas aprendem muito bem, mas ensinam muito mal. Seja você uma pessoa capaz de ensinar, de ser alguém que possa caminhar junto com outra pessoa e ensinar como viver uma vida digna, como viver uma vida boa, como encontrar uma forma muito melhor de viver a vida. É possível a gente quebrar essa rotina, é possível a gente não ser o GPT da vez.